Boa noite. Nossa segunda live da semana sobre figurino. Estamos ao vivo aqui com os nossos seguidores ou não, né? Que estão passando por aqui para nos observar, nos assistir. Agradeço a todos que estão chegando. Nossa conversa hoje é com a Reca Coves, nossa figurinista do dia. Ela vai entrar, já está entrando. Então, Reca é uma pessoa que não é brasileira, foi nascida na Hungria, está radicada no Rio de Janeiro desde 1980, quando veio morar aqui com a família. Ela é formada em design de vestuário nos Estados Unidos ainda, antes de vir para cá, né? Possui a experiência também com figurino para TV, videoclipes, publicidade, teatro, capas de CD e show. Seu primeiro trabalho em cinema foi A Bela Dona, em 1998, de Fábio Barreto. E depois teve a sorte como assistente, né? Quando ela fez o filme do Fábio, foi ainda como assistente. E depois da Diana Eschbauer. E com quem voltou a trabalhar algumas vezes, até ela fazer a primeira assinatura dela de figurino, que foi no Meu Nome Não É Johnny, em 2007, do Mauro Lima. Para a TV, assinou figurino pela primeira vez na temporada da série Mandrake, no canal por assinatura HBO. Ela já está aqui. Requinha, me manda Guto e duas pessoas enviaram. Peraí, calma. Vamos ver. Reca, aqui. Ok, já está entrando. Vai dar certo, como sempre. Entrou. Eba! Rolei aqui. E tinha engraçado que tinha mais alguns convites para eu aceitar. Mas eu só queria conversar. Fiquei um pouco atordoada. Queria falar sobre você aqui, dar uma biografia rápida sua, né? E ao mesmo tempo solicitações. Eu falei, mas eu quero a Reca. Tudo bom, certo, Reca? tudo ótimo. Como sempre. Imagina. Que bom tê-la aqui, viu? Um prazer enorme para a gente te receber, para falar um pouquinho da sua experiência com figurino, né? Com essa coisa da criação dos personagens, que você faz tão bem, falar um pouquinho sobre a sua história. Eu já contei aqui para quem estava no início que você é nascida na Hungria, está radicada no Rio desde 1980, fez faculdade de design e vestuário fora do Brasil. Então, já dei uma introduzida aqui, mas queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, né? Como é que foi? Como é que foi? Você já chegou no Brasil já formada? Eu falei aqui que você já tinha feito esse curso antes de na verdade, eu voltei, eu morava no Brasil, né? Eu vim para cá em 80 e aí na hora de fazer faculdade fui para os Estados Unidos, que era onde eu tinha família, então fui para lá, era mais fácil. Eu fui alfabetizada em inglês também, então assim, mesmo morando aqui, a minha leitura era sempre em inglês, o inglês era muito fácil para mim, então resolvi, enfim, fui para lá para fazer faculdade lá. Mas na verdade eu não fui fazer apparel design, né? Que é design de vestuário, que não é moda, que as pessoas confundem. Ele é mais técnico do que a moda, né? Então eu aprendi realmente a costura, a alfaiataria, desenho técnico, um pouco diferente. Claro que tem muitas aulas em comum, mas tem muita parte também técnica e manual, que foi muito bom. Então é muito. Isso me ajudou muito no figurino, né? Eu saber como fazer uma roupa, né? Como costurar, como cortar, como fazer molde, entender aquela roupa. Mas eu não fui fazer isso, eu fui fazer advertising design, né? Que seria design de publicidade.
E aí Sim. uma das aulas era uma aula de fotografia que você montava no estúdio, fazia e tinha todos os tipos de, desde estilo, né, de fazer produto até fotos de moda. E eu comecei a produzir aquelas fotos e todos os outros alunos, amigos meus, colegas, eu fazia o styling da foto da pessoa. E eu comecei a ver que aquilo ali me interessava Uhum. e abriu uma porta. E aí acabei Uhum. indo mudando ao decorrer do curso, assim, mudei. E quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar em moda. Fui trabalhar em fábrica, trabalhei em duas Sim. fábricas que nem existem mais, a Blue 4 e a Anonimato, que são Animato, a olha, Anonimato. Foi eu o meu lembro. primeiro emprego quando eu voltei para o Brasil. Aham. E aí, enfim, eu não me adaptei àquele esquema de fábrica todo dia, a mesma coisa. Começou a me dar uma canseira. Uhum. E, e comecei a fazer umas coisas fora, freelancer, que era assim, clipe. Na época, clipe era muito comum, né? Fazia-se muitos clipes. Então, eu comecei a fazer Isso aqui. assistência de uns clipes de publicidade, como figurino, né? Assistente de figurino. E conheci a Aham. Bia Salgado. E fui fazer uma peça de teatro com ela. E nessa peça, eu não tinha muita experiência, que eu tinha feito poucas coisas assim. Ela me indicou, ela ligaram a Maria da Salete, que eu não sei se a Fernanda Luz está aí, a mãe dela, Não sei, não vi ligou para aí. ela perguntando assim: você tem alguma assistente? E ela tinha acabado de me conhecer, a Bia. Ela falou: tenho, me indicou para um Ah, longa. E eu nunca tinha feito um longa. E ela me indicou, eu fui para fazer a primeira assistência da Diana, porque a Diana, ela fazia, já tinha feito alguns filmes, fez Inocência, Gabriela, na década de 80, e fazia um tempo que ela não trabalhava, então ela não tinha assistentes, não conhecia. E lá fui uhum. eu. E eu lembro, a Maria da Salete virou para mim e falou assim: olha só, é o seguinte, a gente não tem dinheiro, você tem que arrumar tudo, você tem que fazer tudo. Você sabe fazer? Eu sei, claro, não sei fazer. Dona Maria da E, Salete, eu na conheci verdade, muito ela estava bem. sendo mais dura do que a real. Claro que tinha uma verba, mas ela queria que eu conseguisse patrocínios e conseguir linho, porque era um filme de época. Então, consegui Uhum. muitos metros de linho, corri atrás de muitas coisas e foi na raça, assim, porque eu realmente nunca tinha feito. Fui a primeira assistente da Diana e Uhum. viajamos para o Nordeste com costura. Foi uma experiência incrível e me apaixonei. Aí Esse dali era o você não consegue Belladonna. largar no Esse Belladonna. foi o Belladonna do Fábio É. Barreto. E aí você não Poxa, consegue largar o cinema. O cinema tem esse encanto. Depois que você começa, sei lá, é um sonho. Eu é até hoje eu me emociono quando eu vejo o filme na tela. Toda aí, vez que eu assisto um filme que eu trabalhei, eu tenho a mesma emoção, dá um nervoso na barriga, dá uma emoção, você começa a lembrar de tudo. É muito bacana, é uma mágica. é como começar um filme novo para mim. Eu também sinto um negócio. Eu vou te contar que até para eu fazer isso aqui que a gente está fazendo, essas lives, me dá uma dor Não, no, assim, isso eu na também, boca eu do também. estômago, sabe? Ai, meu Deus, vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar tudo? Não sei nem o que é. Eu sei que não vai dar nada errado, mas é aquela emoção, sabe? De estar compartilhando, de estar aqui fazendo uma coisa diferente. É como começar um filme para mim. É sempre qualquer trabalho. É É, sempre mesmo a dor na boca do é, estômago. é Não é uma dor, é um verdade, negócio. é verdade. E aí você já foi fazendo primeira assistência, seguiu Não, fazendo primeira. não, então, aí eu aí não, de primeira não, ali eu já fui jogada para primeira, mas aí eu fui fazendo, voltei, porque realmente eu não tinha tanta experiência assim, mas me deu um gosto. E aí o Uhum. bacana foi esse, que aí logo depois desse filme fui fazer um filme com a Bia Salgado, que eu na verdade eu só tinha feito um pouco dessa peça. Então ela me Aham. chamou, fui encontrar ela. E o bacana, eu estava pensando isso ontem, o Antônio falando assim, quando ele começou a falar da Emília, de que a gente carrega tudo, um pouco de tudo que aprendemos. Sim. Cada figurinista que eu trabalhei me ensinou coisas diferentes. Lógico que elas não é que elas só têm aquilo que elas me ensinaram, mas cada um me abriu os olhos para algumas coisas diferentes, que foi muito bacana. Uhum. A Diana, ela funcionava muito no sentido, no sexto sentido dela, no sétimo sentido. Ela gostava de ver pinturas, quadros, ia nas cores, referências dela eram muitas
eram muitas pinturas antigas, realistas. E Uhum, ela ia nesse... Isso era a inspiração dela. Quando eu fui para a uhum, Bia, eu aprendi... A Bia é muito organizada no mundo da decupagem. Eu não tinha noção. Na verdade, eu decupei o filme com a Diana do jeito que eu achei que deveria ser, mas não era o jeito certo, né? E com a Bia eu aprendi essa organização, né? Como decupar, como organizar as coisas no set, como separar as coisas do personagem. A Bia é muito uhum. boa nisso. Ela faz projetos muito grandes, então ela sabe como fazer toda essa parte de organização tão bem. E isso foi uma inspiração também de você, porque às vezes, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que você não perde alguma coisa? Não pode perder nada, né? Então tudo tem que ser Uhum. muito bem organizado. E Sim, ela sim. trouxe isso. Depois eu fui trabalhar com a Emília Duncan, que eu também Vai trabalhei. trabalhar com a Emília também. Deixa eu só te falar, te interromper por um momento, porque essa coisa que você acabou de falar é muito importante e interessante. Essa organização do figurino, e até tem várias fotos que nós publicamos suas com isso, que são aqueles mapas, aquela prancha na parede. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem que é necessário fazer, porque senão você Não, não consegue é, deslanchar no dia a dia do projeto se você não tiver organizada, né? Assim, exatamente. O figurino, a gente tem o lado da criação, né, da inspiração, de todo o estudo, mas também tem um lado de organização, de decupagem, de entender quantas roupas, o como é aquele personagem, mas não uhum, só na parte criativa, e sim também na parte de organização, né? Medidas, tudo tem que ser muito bem organizado e pronto para quando você precisar ter tudo ali. uhum. Entender o filme, né? A gente, minuciosamente, a gente quebra o filme para entender tudo que acontece. Chega uma hora que você sabe de cor qualquer cena, né, do filme. Até as falas, né? Se Até as duvidar. falas. No meu caso, eu decoro as falas de tanto que eu É. leio, leio, leio. Quando chega na hora de filmar, eu não falou o que estava escrito. Não, e chega uma hora que é muita coisa, por isso até os assistentes ajudam muito nisso, assim, porque chega uma hora Sim. que é tanta coisa. Eu tenho a impressão que eu já lembrei bem melhor das coisas. Hoje em dia, às vezes é tanta informação que eu preciso sempre olhar para o lado e falar, peraí, o que acontece ali mesmo, né? Aí você lembra, tá, entendi, peraí, voltei. Porque é muita Uhum. informação, realmente você não pode errar, né? Senão é uma bola, né? Um negócio. Errar, sim, claro que podemos errar, mas eu digo nessa parte de decupagem, de continuidade, né? Se você dá um vacilo, se some uma peça, se você não esquece em algum lugar, aquilo vai virando uma bola que é uma coisa pequena que virou um gigante, porque é um dia de filmagem, você tem que tomar muito Pode ser. cuidado. Além Pode. da organização da sua equipe também, né? Porque Sim, você tem também. uma equipe com assistentes, camareiros. Fala um pouquinho pra gente disso. Depois a gente volta a falar nas figurinistas que você trabalhou. Isso, que eu quero falar um pouco Mas, de todas mas fala um elas. pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, vamos agarrar um pouquinho. Essa coisa, além desse administrativo, né, tem orçamento, tem equipe, tem dia a dia, tem uma série de coisas que você conta um pouquinho pra gente como que é isso. A gente tem desde. O filme começa assim, né? Até o Antônio ontem explicou um pouco. O primeiro contato, além de sinopse, né, resumo, conversas, é realmente o roteiro, né? Uhum. E dali a gente começa a separar todas as cenas, quantos dias aquele filme tem, para a gente ter uma noção para poder fazer o orçamento. Porque a nossa primeira decupagem é em relação ao orçamento. Ah, Porque tá. sem essa Sim. decupagem, eu também não tenho noção, né? Eu não sei quantos figurantes eu vou precisar, então que tamanho que é aquela cena, quanto que aquela cena vai me custar para fazer, A Nath tá se é aí. uma cena dentro de casa, se é uma cena numa festa, tudo isso vai alterando o nosso orçamento. Então, o Sim. primeiro contato do roteiro, depois de ler, a primeira leitura é uma leitura gostosa, de você conhecer os personagens, mas depois você começa a se aprofundar e aí precisa fazer essa parte orçamental, porque o orçamento às vezes acontece de duas formas. Às vezes me entrega um e eu leio e falo, não dá. Ou então Sim. viram e falam para mim, o que você precisa? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. E aí vai essa conversa, vamos cortar ali. Às vezes tem que cortar coisas, né? Que você fala, com isso custa muito, então vamos mudar isso um pouco.
Enfim, Uhum. vai se trabalhando nisso. Esse é o começo. Depois vira a decupagem realmente para a produção, para você, depois que você cria todo o que seu personagem, o que ele usa, o que ele vai precisar, né? Quem é esse personagem, como ele se veste, a parte de criação do personagem de looks, você começa realmente minuciosamente falar. Ele precisa de um relógio, ele precisa. Você decupa tudo que aquele personagem precisa. Uhum. E isso, e aí quanto mais você vai se aprofundando, mais assistentes eu diria que você vai precisando, porque você Certo. começa no pequeno, no papel, e aquilo vai se expandindo e começa a se Uhum. sair para a rua, e aí precisa tanto da parte de organização como caixas, né? Você já viu, né? São as aradas Muitas grandes, engradáveis, sacolas sacolas, e cabides, acervo. visor, divisórios, enfim, parte de costura, né? Vai indo essa parte, como também a parte de produção mesmo, né? Que você vai produzindo, comprando ou confeccionando a roupa, dependendo, né, da época do personagem. Uhum. Então, a equipe depende do tamanho do filme. Isso também, Sim, sim, quanto maior o filme, maior equipe que você precisa. É um camareiro, dois camareiros, sim. a figuração, se basta uma pessoa só cuidando da figuração, se você precisa de duas, três, né? Tudo isso. E tem Uhum. uma flexibilidade, nada é completamente. Você só faz isso. Todos nós pegamos e jogamos em todo lugar. Se eu estou vestindo alguém, acabei de vestir o ator e estou vendo que a figuração tem uma fila no caminhão, eu vou vestir a figuração. Aliás, é uma delícia vestir figuração. É Uhum. uma parte gostosa que você consegue inventar na hora. Isso vai mudar agora um pouco depois da É, pandemia, mas enfim, sempre foi uma coisa muito gostosa você poder vestir, criar personagens, você olhar para a pessoa na hora e falar, olha, eu acho que essa pessoa vai ser assim, né? E você muda não, e e vai é criando. a cereja do bolo, às vezes, né? Porque ela vai compor o quadro. Então, é aquele Exatamente. momento que às vezes as pessoas não. Ah, não, figuração nada. Figuração é. Não faz muita diferença. E quem está assistindo o filme, quem não entende do processo, não percebe. E o legal é não perceber mesmo, achar que aquela pessoa está tão inserida naquele lugar que é verdade. Mas Uhum. muitas vezes aquela pessoa chegou, acordou, chegou de short preto, camiseta preta, com sono, e a gente está fazendo um, um almoço solar de família, sei lá, né? São coisas que você não sabe, né? Ah, Então, as pessoas não percebem que a gente mexe em tudo. Tudo que está ali, que tudo que aparece é mexido, tem uma intervenção de alguma é forma. maquiado, faz cabelo, passa por todo um processo, né? Até chegar em Passa. frente à câmera, Aí até ser o marcado. enquadramento do diretor, né? Onde aquelas pessoas vão, por onde a distância que elas vão passar pelo ator principal, enfim. O que o assistente de direção quer de você naquele momento, daquela figuração, né? Como que ele vai Exatamente. marcar. E essa não pode ir na frente, porque essa vai confundir Exatamente. E com às outra. vezes tem um grupo, sei lá, você veste 100 pessoas. Aí quando você vê, acontece, vai na pressa, quando você vê, tem 6 pessoas de vermelho, todas aglomeradinhas juntas. Aí você, não, peraí, vamos botar essa pessoa aí. Olha, tem uma pessoa incrível que eu acabei de vestir lá atrás, vamos botar ela aqui na frente. Você É começa a se dar verdade. palpite. Então, por isso que é bacana também quando as equipes se entendem, se misturam, porque aí a gente consegue interagir, né? E ajudar todo mundo. É É bacana. verdade, é verdade. E aí vem a continuista e fala assim: não, mas o vermelhinho estava lá, não pode, porque apareceu. Exatamente. Não mexe. Ah, meu Deus. Mas aí você estava falando sobre a sua experiência e ia falar com a Emília, né? Então, Você aí eu falei passou da a Emília. Emília. A Emília é a mãe de todas, pelo visto. A Emília, o que eu aprendi muito, e eu reparei também no Antônio, quando ele falou ontem, essa coisa de você criar vida para o personagem. Eu Uhum. lembro uma das primeiras contatos assim, a gente fazendo, ela começando a pensar no personagem, ela falou assim: não, esse personagem é de Libra. Aí eu, oi? Como é que você sabe o signo dele?
E é isso, ela falou, eu não sei, mas pelo que eu senti, ela ia criando para ela poder fazer sentido aquele personagem. E a gente vai ficando muito familiar com o personagem que a gente cria, né? Tem uma hora que a gente... Você pega... As conversas são assim, não, ele não usaria isso. Mas quem disse que ele não usaria isso? Onde isso está escrito? Não está escrito. Mas é isso, esse personagem é assim, ele tem esse jeito, ele tem medo disso, ou ele tem fobia daquilo. Você vai criando para poder você criar e fazer sentido, né? Que ele não é só o que está escrito ali no papel. É uma Sim. pessoa que nasceu, que tem características, que tem uma família, mesmo que não apareça no filme, ele tem que ter uma história. E a gente vai criando isso junto. A Quando não gente está escrito, inventa. a gente inventa. A Exatamente. Se gente não está inventa. escrito Inventa até ali, para poder fazer sentido, né? faz parte da criação. É verdade, é verdade. E aí daí você já foi fazer Não, Meu não, Não. ainda teve a Rita Murtinho, que é a minha Ah, foda, amada Rita ah, Murtinho. foda. E que o que me encantava, é que ela pegava a roupa e ela descosturava, ela abria a roupa para ver como a roupa era feita. Isso é Uhum, coisa assim, ela era muito detalhista, né? Muito detalhista com costura. Mas sim. ela pegava uma roupa toda, um blazer, e via como que tinha sido feito o entretelamento, como é que foi a costura. Então, para fazer um outro, ficava perfeito, porque era feito exatamente igual daquela época. Isso, para mim, era incrível, assim, como ela ia nesse detalhe. Então, você vai pegando coisas de cada um e vai lembrando daquilo e vai dando importância, e vai cuidando do seu, né? É tão E o seu bacana, repertório, né? é muito legal. Depois da Rita, aí você já foi para Depois da Rita, assinar. acho que foi. Agora acho que Tudo foi. bem, mas como é que foi? Meu Na nome não é Johnny. verdade, Foi um assim, eu super fiz, então, sucesso, antes né? do Meu Nome Não é Johnny, eu já tinha trabalhado com o Mauro Lima fazendo os 5 dias que abalaram o Brasil, que era um docodrama do Getúlio Vargas. Sim. Que tinha algumas cenas, era um documentário, mas tinham cenas de dramaturgia no meio. E eu tinha feito Sim. isso assinando com ele. Eu e a Martinha, a Marta Macedo, fizemos juntas. Então eu já tinha essa relação de trabalho com ele. Uhum, uhum. E aí, quando ele foi, a Marisa Leão chamou ele para fazer esse longa, na hora ele me chamou. E ela não me conhecia, então ela ficou um pouco na dúvida, será, né? Ela tem experiência o suficiente? Mas, Uhum. enfim, ali ele falou, ele foi incrível, porque ele peitou, quero ela. Só E para ela explicar aqui, Marisa topou. Leão, só para explicar para quem está assistindo e não sabe, Marisa Leão é dona da produtora da Morena Filmes e os produtores decidem quem vai fazer o filme. Exatamente. Também, né? E aí foi incrível, porque até hoje eu sou amiga da Marisa, a gente criou uma relação incrível, eu fiz muitos filmes com ela depois disso. Então foi uma Uhum. relação maravilhosa, foi muito bom. Foi um filme Continua muito bom de fazendo. fazer. É bem gostoso. Eu conheço Marisa há muito tempo, assim, mas só fiz um filme com ela há pouco tempo atrás. Eu lembro ainda quando ela estava fazendo O Homem da Capa Preta, que para mim é um dos filmes mais bacanas, assim, históricos do Brasil. Assim, o Sérgio Rezende faz muito filme histórico, né? É muito legal. Ele é É, talvez um dos cineastas que mais fala sobre a história do Brasil e sim, fala de uma maneira bem bacana. sim. Então aí você fez, meu nome não é Johnny, aí seguiu, né? E aí Seguiu. dali fui seguindo isso. Aí você não tem muita volta, né? Você, claro que você ainda quando eu sempre falo isso para os assistentes, aliás, vários assistentes que já trabalharam comigo hoje em dia já assinam. Isso é tão legal você ver, né? A pessoa trabalhou com você e já está assinando. Muito. Isso E é um aí prazer. chega uma hora assim, porque não necessariamente você precisa virar figurinista e assinar. Eu não acho isso é uma coisa realmente do que você sente, o que você está querendo, onde você se sente confortável. Uhum. Isso é uma coisa
que eu acho lá fora é até mais visto assim, um assistente pode ser assistente para a vida toda, ele vira o melhor assistente que existe, né? Um assistente disputado. Você não necessariamente precisa ser chefe de equipe. Uhum. Mas quando você faz essa opção, claro que você pode fazer coisas como figurinista assistente, pode fazer coisas em dupla, eu já fiz também dividindo, que é muito legal. Mas é uma opção que você meio que faz assim, agora eu quero ir para frente, eu vou para esse lugar, agora eu vou mergulhar. Então, às vezes, Ah, você não trabalha tanto, às vezes, porque até aquele engrenar e as pessoas te reconhecerem, saber que você está fazendo isso, demora um pouco. Mas você vai uhum. indo, você vai se jogando, fazendo coisas menores, E os curtas, desafios, né, muitas Cassia? coisas. São muitos desafios, né? Porque imagina, cada filme, é como a gente falou no início, cada filme é um filme, dá sempre aquela coisinha É. assim, né? E o que que você sente de desafiador assim na criação de um figurino? Para você, o que seria mais desafiador, Requinha? Ah, eu acho que é isso, é conhecer bem o personagem Uhum. e conseguir também fazer um filme que o diretor olhe e sinta que era isso que ele estava imaginando. Porque todo diretor, por mais assim, alguns são mais visuais e outros menos, mas todos eles têm um filme na cabeça, Sim. né? Às vezes o produtor, quando é muito o filme do produtor, o produtor tem mais um pouco, mas o diretor imagina e ele tá. Então você chegar naquele lugar junto com o diretor e também junto com os atores e eles verem realmente o que eles estavam imaginando, ou às vezes nem o que eles estavam imaginando, mas satisfeitos que era isso que eles queriam, mas não sabiam dizer, é a melhor coisa e é mais desafiadora, eu acho. Isso é assim, um grande desafio, imagino, É, imagino. E esse processo ele vai se dando a todo momento, né? Você vai sempre redescobrindo quais são os vai. desafios, aonde que acontece. Me conta, assim, eu queria saber um pouquinho de você, porque vou chegar lá daqui a pouco, mas, por exemplo, cada filme que você fez, De Pernas para o Ar, Meu Nome Não é Johnny, tem mais alguns outros no seu currículo aqui, infelizmente agora estou, deixa eu me Imagina. lembrar. De pernas pro ar, da Júlia, né? De pernas, da Júlia Rezende, da família talentosa. Ela fez o último. Eu fiz É, desde o primeiro. E é muito bacana, porque ela foi assistente no ela e depois ela dirigiu o 3. Muito o legal. 3. Ah, que legal. E essa relação com esses diretores? Aqui você tem Pedro Vasconcelos, Cris D'Amato, Júlia Rezende, Mauro Lima, André Pellens, Roberto Santucci, Paulo Raume e Mauro Lima. Quer dizer, uma penca de É, diretores e é, cada um é bem diferente do outro, né? tem mais além disso. Cada um é de um jeito, cada um tem um olhar, cada um foca em coisas diferentes do outro. Por isso que eu acho que assim, o começo, além do roteiro, tem as conversas com o diretor, para você poder entender esse diretor, entender um pouco do olhar dele, como ele se sente. E Uhum. isso acontece, é isso que eu estava falando. Tem alguns diretores que são completamente visuais. Eles imaginam as cores, eles imaginam até a trilha na cabeça deles. E tem outros que realmente precisam dessa ajuda. Eles sabem quem é esse personagem, mas eles não sabem como fazer. Então, às vezes, você propõe, aí ele não consegue explicar, mas fala, não é exatamente isso. Você vai trabalhando, mostrando referências, estudando, e até chegar nesse lugar que todo mundo vibra e fala, é isso. Agora vamos desenvolver essa pessoa ali. E isso se Sim. usa, aí depende do tipo, né? Eu tava, às vezes é sair pra rua, né? Quando, sei lá, agora mesmo no Minha Mãe é uma Peça, tinha uma cena de feira. E eu Lembro bem. E eu queria muito aquela feira com uma cara real, assim. A Dona Hermínia tem um mundo um pouco particular dela, mas eu sempre quero trazer um real junto com aquele mundo dela. E aí fui para a feira tirar fotos, ver o jaleco, olhar. E aí foi muito bacana, porque eu consegui a costureira dos jalecos da feira. Sim. E é uma costura mal feita, muito mal Hum. feita. É uma costura torta,
Mas era perfeito, porque não precisava ser um jaleco de alfaiate perfeito. Era bacana ser real. Então, É o jaleco de feirantes. de feirantes de verdade, aquela costura que sai do lugar, o corte é um pouco torto, a manga não encaixa. Mas isso ficou perfeito, né? E quando você coloca isso nos figurantes, eles ficam mais reais. Isso ajuda também, né? Como o envelhecimento, essas coisas que ajudam. Não falei na Suzana. A Suzana foi a Não falou da nossa Suzana, que amada. Agora, você fez toda a trajetória dos três Minha Mãe é uma Peça? Fez, fiz, né? fiz, Essa fiz. questão da personagem Dona Hermínia, né? Como é que foi isso? Foi junto com Paulo Gustavo? Foi Foi no junto com o início? Paulo. O primeiro foi muito baseado na peça que ele fazia e como ela era na peça. Uhum, E era uma roupa mais simples, a forma era mais simples, mas tiveram até umas coisas engraçadas, porque no começo, ele na peça, ele não usava peito, hum, porque era uma peça de teatro, ele se sentia mais à vontade sem. E eu no uhum, longa falei, mas precisa ter um peito, é uma senhora, tem que ter uhum, alguma coisa, né? E nem é um peito pequeno, porque já tá senhora, é um peito um pouco mais, né, mais caído, mas ele é grande, isso vai ajudar a diminuir você também, porque sem o peito o ombro ficava muito mais largo. E uhum. foi assim, foi um processo até conseguir, mas quando ele se viu, a gente fez vários testes com peitos diferentes, maquiagem diferente, né? Ele foi um processo. Quando ele se viu de peito, ele entendeu e nunca mais largou o peito. O peito. Mas isso deve ter sido um grande desafio para a sua carreira, né, Reca? Você construir esse figurino, ok, que já existia um figurino da peça, Paulo Gustavo já tinha um pouco em mente o que era, Dona Hermínia já existia, mas vestir Paulo Gustavo, aquele homão, com aquele ombrão, aquele jeitão dele, né? Todo cheio de questões, se tô gordo, se tô magro, se tô magro, se tô gordo, né? Muito vaidoso também, muito atento ao personagem, né? Ele é muito atento, ele sabe muito bem quem é aquele personagem, né, para ele, como ele quer, então e teve uma evolução, né, porque ela foi ganhando dinheiro também. Não só o filme foi ficando mais popular, mas ela, a personagem, foi ficando mais popular, né? Uhum. Então foi mudando, assim, o primeiro é muito diferente do dois. O dois já é mais parecido com o três, que já é a linguagem onde ela chegou depois da fama dela, mas tem uma mudança grande ali já do um pro dois. Sim, E isso foi muito bacana, assim, de ver. Então, o 2 quando foi pro ar, as pessoas ficaram muito impressionadas, porque ela ficou muito mais feminina. sim. Porque ela ficou mais vaidosa. O personagem foi isso. Ela ficou, né? Ela começou a ter um programa de televisão. Ela ficou mais vaidosa. Ela se cuidou mais. Ela começou a Uhum. pensar mais nela. E não só nos filhos, que no primeiro era só os filhos e ponto. Uhum. E isso mostra, você vê isso no figurino. Então é muito legal você também ver o personagem ir crescendo, mudando, né? Não é nem crescer a palavra, mas mudando em cada filme. Sim, sim. E você usa recursos, né? Porque Dona Hermínia é feminina. E você colocou o Paulo Gustavo, uma pessoa feminina ali, né? Com as saias É. largas, o O segredo dela cinto. é que ela é feminina, mas ela também não é uma jovenzinha, né? Então não dá para fazer, né? O Paulo faz alguns personagens né, inspirado na Beyoncé, umas mais. E não é isso, né? A gente não pode perder que ela é essa mãe, né? Que ela tem três filhos, ela é avó, mas ela é vaidosa. Ela é Uhum. vaidosa e ao mesmo tempo é maluca, porque sai de bobs no cabelo toda hora. É, é. E isso é uma coisa, o Bob's não pode perder, que é uma coisa muito característica dela. Então, isso é uma coisa que você viveu isso, a decupagem dos Bob's. Em que momento ela usa, em que Vivi. momento não usa. Mas nós tínhamos como chama? A moça do cabelo, meu Deus, que é Adriana, maravilhosa. Hã? Adriana, As peruqueiras. isso, As Adriana.
E a Adriana maravilhosa, super profissional, incrível, com tudo no lugar, os bobs, as cores dos bobs, a gente se preocupava porque agora tem croma, não tem croma, agora pode ter azul, não, não pode ter azul, tem Exatamente. continuidade, não tem continuidade, vai vazar, não vai vazar. Muito legal, porque eu percebi ali também que era um trabalho de criação que vinha de uma equipe. Ali realmente eu tive uma noção bem bacana ali do trabalho de vocês de equipe, né? Desde da sua criação, né? Com as dificuldades, porque Paulo Gustavo não é fácil, nós sabemos, né? Tem os limites dele também, a gente entende, até porque é a forma, imagina, ele se monta inteiro, né? Então É, é não é um, fácil todo dia entrar não é ali, se fácil. vestir, se maquiar daquele jeito. Cabelo, né? Tudo. Demora. São É um muitas processo horas de demorado. preparação, né? Muitas horas. É difícil para vocês e é difícil para ele também, né? Sim. Porque ele entra naquela onda ali e ele gosta também, todo mundo gosta, mas é uma coisa muito cansativa. E isso, na verdade, é uma característica, uma situação que o espectador, de alguma maneira, nunca percebe, né? Não, é. Esse trabalho, esses detalhes, essa preparação, porque ela começa desde a concepção do personagem, né, até o dia a dia. E como é esse dia a dia, assim, para você, Reca? Independente do filme, como é Aham. esse dia a dia, as horas de trabalho, a equipe, né? A Maroca está aqui, nossa grande escudeira, Ah, ela ela tá aí. Ai, que está aí, delícia. maravilhosa, né? Para! Então, Então, filmagem é cansativo, né? A gente sai cedo, mesmo que não seja, vamos supor, de manhã cedo, que normalmente se for dia mas saímos e ficamos muitas horas, são 12 horas, né, de trabalho. filmando, fora os antes e o depois. Antes, antes e depois, que eu acho que com o tempo estamos conseguindo melhorar isso, porque as pessoas não percebem o quanto dá trabalho e o quanto é cansativo. E quanto Uhum. que tem uma hora que você, às vezes você senta e fala, meu Deus, eu preciso de um descanso agora, eu preciso um help, né? Todo mundo uma hora precisa dar uma respirada, porque são Uhum. muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto está filmando uma cena, você já está preparando a próxima, e assim vai indo, né? Você não tem muito descanso, né? E cada um Uhum. trabalha no momento. Enquanto está rodando, alguns estão trabalhando mais e outros menos, mas aí ao contrário acontece quando para, tem uns que conseguem descansar, mas aí já está preparando a outra cena. Então, a Uhum. equipe inteira está sempre mexendo, rodando, trabalhando. E é E muito para cansativo, vocês, né? e para vocês também tem uma coisa. Você, por exemplo, você administra uma equipe, né? Você É, tem horário, mesmo que o seu primeiro assistente, no caso era a Nath, a primeira, né? Mas no Minha Manhã. eu acho que ela está aqui também. Tive a Tá? sensação que ela está aqui. Eu não consigo ler muito, as pessoas ficam falando Eu aqui, não mas tô lendo nada. Eu vou ter que colocar eu, o óculos se eu for ler alguma eu nem coisa. sei, o André está me mandando as perguntas, mas enfim. O que eu percebo assim, essa organização, né, Reca, que a gente falou um pouquinho no início, que é uma organização que as pessoas não percebem esses detalhes, né, da feitura, até a câmera rodar e a gente fazer aquele plano, tudo que rodou e tudo que está por trás, né? Assim, a tua organização, qual é o camareiro que eu vou ter hoje aqui, se quem está na figuração, são 100 figurantes, como é que eu visto, quantos caminhões às vezes você tem, às vezes tem um só, às vezes Sim, nem tem o caminhão, tamanho né? do caminhão que vai funcionar. Isso é uma coisa, até hoje, que eu me deparo, essa parte inicial, né? Não vai caber, aí sempre, né, com a produção, mas não dá para ser esse menor, não, olha o tamanho do filme, né? Uhum. Você medir aquilo, né? Mostrar o tamanho, mostrar as mudanças. E isso, os assistentes são maravilhosos. Sem eles, sem toda a equipe, né? Que está ali ajudando, não deixando você esquecer, não deixando vocês de organizar alguma coisa. Aquele caminhão que quando sai para filmar já tem uma pessoa entrando para organizar para a próxima cena, porque às vezes parece que, dependendo da hora, parece que passou um tsunami dentro do caminhão.
Então é sempre o dia inteiro, guarda tudo de volta, tudo em seu lugar, né? Separa as roupas por tamanho, separa as roupas dos atores, o que, que vai lavar, o que, que não vem, que amanhã é o tamanho da equipe, quem precisa ir para a rua, né? E isso o primeiro assistente ajuda muito nisso, assim. Hoje, né, precisa ir porque está faltando, então essa pessoa hoje não vem para o set, ela vai ficar na rua produzindo, vai trazer mais coisas. Tem, às vezes, pessoas, assistentes que só ficam na rua trazendo mais. Mas aí chega, normalmente, quando chega aquele dia da figuração plena do filme, vem todo mundo para o set, que todo mundo precisa de Durante a lá. filmagem, muitas vezes você ainda está produzindo, não é, Reca? Sim, sim. Infelizmente, raros os casos que o filme começou completamente fechado. Até porque, assim, não só pelo roteiro ou por fechamento de ator, que muitas vezes tem personagens que não foram fechados ainda, como também são até para alugar. Às vezes você precisa alugar uma espécie para uma festa, uma coisa muito específica, e você não pode alugar aquela roupa para o filme inteiro. Então você precisa sair, aquilo tem que ser feito. Ou coisas que aparecem também, né? Era uma cena, um exterior e estava um sol, só chove, vamos mudar. Em Paris, quando eu fiz o De Pernas para o Ar, a gente filmou em Paris. Chegou lá, já pensando em frio, mas olhamos a previsão do tempo e ia chover. Um dia de completa chuva. Você não pode perder uma diária em Paris. Então, né? Capas de chuva. Aí, capas de chuva não é uma capa de chuva qualquer, é capa de chuva de cada personagem. Cada personagem tem o seu próprio capa de chuva e como, né? Dentro do personagem, dentro da personalidade daquela pessoa. Então, monta-se um figurino para isso também, né? Para caso frio, caso esteja frio, caso esteja chovendo, caso precise de Opção mais chuva. alguma coisa. Opção chuva. Opção chuva filmando. Filmando. Exatamente. É isso que eu acho, assim, o filme não acaba, só acaba quando acaba mesmo, né? Que é na tela, porque muitas vezes a gente acaba a filmagem, mas na montagem surgem outras ideias, já Surgem aconteceu. coisas. E aí, Minha mãe mesmo, a gente ficou faltando, né? A gente teve. E filmamos o quê? Um mês depois, uma cena, né? Isso acontece também, né? Ou às vezes falta uma mão, né? Isso na hora que está montando, não, preciso da mão. E aí nem precisa ser a mão do ator, mas tem que montar com a roupa, tem que estar tudo certinho um para aquela anel, mão a aparecer. aliança, né? Aquele anel, aquela aliança que você já devolveu, volta. Exatamente, vai lá produzir tudo de novo. O Paulão, a Elô Lopes falou aqui, o roteiro é o pontapé inicial. É como você falou no início, o roteiro é o pontapé inicial da criação mesmo, né? E Isso, o Paulão falou que acha que precisa melhorar o tempo de pré. precisa. Esse meu primeiro longa que eu fiz como assistente na Belladonna, eu acho que a gente teve talvez 4 meses ou 3 meses de pré. Que Coisa ótimo. que não existe. Hoje em dia, quando a gente tem uma pré maior, ou é porque é uma série que demora mais de um ano para fazer, mas os longas cada vez mais querem encurtar, querem fazer, enfim, por questões orçamentárias também, mas enfim, mas isso também prejudica. E muitas vezes tem acontecido que não só isso, como às vezes o roteiro ainda está em fase de algumas mudanças, ou nem todos os atores estão fechados. E realmente faria uma diferença se a gente pudesse começar com tudo pronto, ia ser completamente diferente a vida. E era assim, o Belladonna a gente fez no Nordeste, né? Foi Ceará. E a gente fez uma pré, acho que de um mês e meio, talvez, no Rio. Encheu o caminhão de tecidos, máquinas de costura, tudo que precisaria lá, porque era em Canoa Quebrada. Mas Sim. quando eu precisava, aí passamos mais um mês e meio, 2, na pré lá, costurando lá, fazendo lá, e eu ia para Fortaleza, ou ia para outra cidade mais perto para produzir. Tinha um tempo para fazer, né? Um tempo realmente
um tempo com mais calma para poder fazer todas as provas, ficar tudo pronto para quando começar no meio daquelas dunas, não dá para sair correndo, né? Tipo, falta alguma coisa, era impossível voltar, não dá. O Antônio está falando aqui, nossa pré é uma piada. Ele morreu de saudade de você ontem, você ouviu, né? Queria que a Reca tivesse aqui. Queria... Não, e ele falava e eu respondia sozinha, falando com nada, né? Falando com o celular, eu respondia, eu falava, não adianta nem eu escrever, eu queria falar, eu queria participar de coisas. Quando ele falava alguma coisa também da Emília, teve uma... Aliás, teve uma coisa que ele falou, quando ele estava explicando como era o envelhecimento, eu lembrei muito, no Meu Nome Não é Johnny, tivemos o apoio da All Star. E era década de 80, 90, se usava muito, né, o All Star na época. E ganhamos os All Stars todos, né, novinhos. E tasca lá de envelhecer, né? Vamos lá, lixa, pega em tudo. E é muito louco, porque acaba com o All Star, só que só por fora. Quando você bota o seu pezinho dentro, ele tá novinho. E dá calo. Não, ele fica ótimo, ele tá novinho, a pessoa vai usando, mas ele por dentro é novinho e por fora parece que ele andou, que ele já viveu, ele tem uma vivência. E quem não conhece o processo, ou quem entra dentro do camarim, né? A gente tá lá envelhecendo, fazendo as coisas, e tudo que vocês são loucos, que vão estragar as roupas, mas não faz sentido, não tem como botar um tênis tinindo de novo, brilhando numa pessoa, isso não existe. Ninguém, só se realmente o personagem fez compras no dia anterior. Se tá no roteiro. O Antônio está dizendo aqui, eu também, dá uma vontade de falar mesmo. É isso. Mas é interessante você falar sobre isso, por exemplo, a coisa da viagem, né? Agora você falou sobre ir lá para Canoa Quebrada, né? Que você foi fazer. Belladonna, Essa coisa de filme de locação, né? Normalmente a gente está aqui no Rio, produzindo aqui no Rio, e vai para uma locação filmar. Às vezes numa sequência, no momento do filme, mas tem outros filmes que a gente vai inteiro para fora, né? Como é que você faz? Você organiza tudo aqui, leva? Como é que é isso? Depende muito, né? Se o filme começa já fora, na locação fora, você já leva, você faz toda a sua pré com as opções, né? Se é um filme de muita costura, com os tecidos, você leva um caminhão de coisas, realmente. E sai um bombeiro aqui. Eu moro do lado do bombeiro. E em outros casos, sei lá, vamos supor Paris, né? Com de pernas pro ar. Essa parte de Paris era o fim da filmagem. Ao mesmo tempo, tinham várias cenas novas. Mas a gente já tinha feito longo, então tudo já estava aprovado. Só tinha alguns personagens novos franceses que entrariam lá, que aí fecharia a prova de figurino lá, mas o resto vai contado, assim, com alguma opção extra se acontecer alguma coisa, ou se tiver muito frio, enfim, se tiver por alguma razão precisar mudar. Mas vai até porque não dá para levar daqui para Paris, você tem um limite de mala, também não dá para levar tanta coisa assim. Aqui para o Brasil você tá um caminho. E aí na França a estrutura vem com a pessoa lá. Lá tem uma assistente que traz a estrutura. A produção de lá monta a sua estrutura, né? Aí essa pessoa tem as araras, as capas, o ferro, o steamer, né? Toda a estrutura, os cabides. E aí você monta uma equipe lá também? Aí monta uma equipe lá. Leva uma parte daqui, aquelas... Infelizmente, eu adoraria levar toda a minha equipe, mas eles nunca deixam. Na verdade, nem sempre eu viajo também. Muitas vezes eu só monto uma malinha e tchau para roupa com fotos de corte. Eu não vou junto sofrendo com aquilo. É horrível. Olha só. Eu imagino, a Rô Nascimento, ela está dizendo, como você pensa o figurino em tempos de pandemia? Então, é aquilo que eu estava falando quando a gente falou da figuração. Figuração, por exemplo, eu não vejo a gente vestindo uma figuração tão cedo. Mesmo que resolvam fazer, porque é uma cena exterior e possa colocar a figuração, uns passantes lá no fundo, essas pessoas realmente vão ter que vir prontas. Elas vão ter que entender
a nossa explicação, vai ter que ser mais explicado, vai ter que realmente ter uma parceria, porque não tem como. E, na verdade, lá fora, às vezes que eu filmei, na França, nos Estados Unidos, as pessoas realmente elas vêm já brifadas. Você só Uhum, troca a roupa quando é um personagem quase, quando aquela figuração tem um destaque diferente. Mas quando uhum, uma convenção, um passante de uma rua comum, um passante de uma rua de trabalhadores, enfim, as pessoas já vêm brifadas dentro daquele restaurante. E eu acho que isso uhum, vai ter que acontecer muito, porque não tem como a gente ficar trocando, nem pode pegar uma peça, cada peça que você tirar você vai ter que lavar. uhum, Então, eu acho que vai ter que ter mais organização ainda, além do que já tinha, porque são aquela lavanderia, aquela roupa que sai direto no saco, fecha aquele saco, tem que sair, tem uma uhum, pessoa que vai ter que cuidar disso. Né? Tem uma pessoa da equipe que tem que realmente cuidar dessa parte. E também acho, a gente não vai poder muito ter esse entra e sai do estúdio. uhum, Então, se eu estou no set e tem um assistente produzindo, ele não vai poder entrar e me mostrar uma coisa para eu dar uma olhada. Eu vou ter que sair, mas aí talvez eu tenha que trocar de roupa. Eu estava vendo outro dia o Luciano Huck, né, que voltou a gravar. sim, E, e eles pegaram uma sala de ensaio que ele usava, uma sala de ensaio do programa, dividiram no meio. É, uma parte ali é quem sai do estúdio, que está com a roupa protetora, né, os macacões por cima, que conversam, sempre uhum, separados um do outro, mas conversam ali. E do outro lado da linha é o pessoal da produção de fora. Ninguém se uhum, aproxima, cada um 2 metros, mas também não mistura quem está fora e quem está dentro do estúdio. Não tem essa mistura. Isso é uma uhum. coisa que a gente vai ter que aprender realmente. As pessoas vão ficar mais setorizadas no cinema, que na televisão acho que já é mais, no cinema é menos, e isso a gente vai ter que aprender a fazer isso. É incrível, né? Porque como é que vai ser também com os atores? Quer dizer, a gente não sabe nada, na verdade. Eu tenho lido Não. uma série de protocolos e tudo isso, mas nós não sabemos nada do que vai ser, e a gente só vai saber mesmo no dia que chamarem a gente e falarem assim, vamos É, filmar. Aí é por que a gente vai enquanto, o que entender. eu fiz foram trabalhos remotos, assim. Eu já fiz um completamente remoto, que era Estratégia, com roupa da me conta, atriz. vai. Conta aí como foi. É, o programa, eu estou fazendo, na verdade, o programa O Além da Conta, da Ingrid Guimarães. Ah, que bom. Aí tiveram 5 episódios que foi completamente remoto. Era escolher as roupas do armário dela. Ela ia Uhum, vestindo, isso vai, não sei o quê. Ah, não, o que você acha disso? Vai enquadrar aqui. A gente ia fazendo, montando. uhum, Agora pediram mais 10 episódios. Agora não é tão remoto assim, porque eles pegaram uma casa, porque também não tinha condições de fazer isso na casa dela, porque também precisa entrar uma pessoa de câmera. Não são muitos, mas é uma equipe de 3 pessoas, mas precisa. Então uhum, agora alugaram uma casa. sim, E aí, como eu faço? Eu vou na hora que não está, montei uma arara, fiz uma prova de sim. figurino com ela, mas montei uma arara e essa arara fica, e ela todo dia ela me manda foto. O que que você, porque ela não tem agendado todas as entrevistas. Então ela tem roupas de diferentes situações, para esquetes, para entrevista com famoso, para entrevista com um anônimo, situações. E aí ela Uhum, me liga, hoje um dia tá mais frio, outro dia tá mais quente, também tem isso, né? Tá com uhum, calor, não tá? E aí a gente monta diariamente. Olha, dou uma proposta de manhã, hoje eu vou entrevistar essa pessoa, aquela pessoa e vou falar com não sei quem. Aí a gente monta tudo por foto. Aí ela sei. fala, ah, não, mas essa pessoa acho que não, vamos lá. E a gente vai conversando e ela vai se vestindo. E os entrevistados você investe também ou eles já vêm Não, pronto? cada um vem, uma entrevista, uma live, né? Que eles estão, Aham. cada um vem com. Então, Eu não também tem entendi. esse momento surpresa que já aconteceu. A gente não sabe, é uma live, a pessoa não entra, ela não pergunta até, para não incomodar muito o que a pessoa vai estar vestindo. Então, às vezes, Sim, acontece sim. os dois estarem de branco, sei lá, acontece. Mas, se der É. tempo, ela sai correndo, troca de roupa rapidinho. Se não der, é isso. Também é essa Ah, vida agora, não é? Mas aí é diferente de personagem. Ela sim. é ela. É claro que ela faz esquete, mas é tudo ela. É ela dentro de casa, é ela fazendo.
ela cozinhando, ela acordando, ela entrevistando. Quando Uhum. entra personagem, isso já é mais difícil. A pessoa se vestir, se entender, né? Isso vai ser mais difícil, eu acho. A Rafa Freire está perguntando se dá para fazer figurino de produção publicitária com o mesmo tesão que para o cinema. Eu comecei com publicidade. Publicidade tem um. O que acontece na publicidade? Quem manda é o cliente. Uhum. Então, às vezes, você está completamente encantada com uma ideia, querendo uma coisa que aquele cliente não quer, não quer, não adianta. Por mais que você vire de cabeça para baixo, você mostra a melhor coisa, a melhor apresentação do mundo, se ele não quiser, você não vai ter. No Uhum. cinema, você argumenta e você mostra aquele seu personagem. E o diretor também quer ouvir isso. Então é diferente. Mas eu Sim. amava fazer publicidade mesmo assim, era super cansativo, mas tem um encantamento. Tudo quando você vê pronto e você vê que tá bonito, que tá funcionando, te dá prazer. Ah, Então, mas é diferente. é diferente. Mas dá para ter tesão também, claro, né? Claro, Porque, de alguma claro. maneira. Eu sou assim, você tem que amar o que você faz. E isso funciona Uhum. para mim, para minha equipe. É uma coisa que eu não me dou bem, assim, equipe mal-humorada, não funciona. Se Uhum. for uma pessoa que reclama, que não está gostando, que aquilo é melhor ir para casa, porque não vai bater e só vai desgastar as outras pessoas. A gente tem que trabalhar feliz. É verdade. E a Marcela está pedindo para você falar dos projetos, do projeto dos figurinistas, antes de acabar. Ah, A que gente tem bom. 4 minutos. Você quer voltar? A gente voltar? Você Como você quer. quiser. Para não correr, talvez, para explicar, porque é muito legal a É, associação. Então, de repente, a gente sai e volta, se você achar. tá, Como tá. você Mas achar melhor. como é que você está vendo? Dá para a gente falar ainda um Tá, pouquinho? bom, a pandemia tem as vantagens, né? Então, estamos Sim. todos em casa e há anos, sei lá, há 15 anos, 20 anos, nem sei mais, uns 15 anos, a gente tenta organizar uma associação nossa, né? Hum, Juntar os figurinistas todos, com os assistentes, com os camareiros, e ter uma voz também, e não só pela nossa voz com os patronatos, mas também nossa, de trocar experiências, de poder um ajudar o outro. E agora, nessa situação, que está todo mundo em casa, finalmente a uhum. gente está conseguindo com o Santo Zoom, que virou a ferramenta Nossa, do a século. ferramenta do momento. Eu faço pelo menos 3 reuniões por semana com continuistas. Olha isso. Exatamente. E o WhatsApp, claro. A gente Uhum. conseguiu organizar isso, né? E conseguiu juntar as pessoas e poder ter essa troca. E é maravilhoso. Exatamente por essa também, por essas tantas dúvidas de pandemia, como a gente volta, e também questões que a gente sempre questionou, né? Horas de trabalho, a pessoa desgastada. Que eu acho também na pandemia a pessoa não pode trabalhar 12 horas de jeito nenhum. Porque você não pode Sim. ficar em contato por tanto tempo, você precisa respirar, você precisa tirar sua máscara, precisa trocar a máscara, você precisa. Então, isso também tem que mudar. E essa Uhum. troca está incrível. E a gente agora está fazendo também uma ação solidária. Dá tempo de eu falar ou deixa Dá, para. peraí. Dá. Dá. É uma ação solidária que é para juntar dinheiro para figurinistas, assistentes e camareiros que são da associação, mas também todas as pessoas que trabalham com a gente, assim, os costureiros, os alfaiates, os aderecistas, essas pessoas que elas foram cortadas de todo o dinheiro, muitos não conseguem nem auxílio do governo, porque muitos somos PJs, a maioria, Uhum. e estão sem trabalhar, né? E mesmo com aquele pouco também não é suficiente. Então a gente estamos fazendo uma ação solidária que Sim. tem a ver com o figurino. São Sim. peças de roupas usadas em filmes e também usados em prêmios, em estreias, mas que atrizes, atores usaram Uhum. e que ali a pessoa pode adquirir aquela peça. E aí a gente tem 15 dias para aquela pessoa dar seu lance, comprar aquela peça. É muito bacana, assim, porque aí tem peças, sei lá, do Babu, do Tim Maia, né? Que a gente nem falou do filme, mas enfim, que é um filme que eu sou A gente vai apaixonada falar. Eu pelo vou figurino. encerrar, eu vou encerrar
para voltar. Tá Bom? bom. Porque senão eu gravo e eu Tá bom, perco. eu queria ter lido tudo. Ó, tô vendo que a Paty Alencar tá aí. Oi, Paty. Peraí. Já já você vai voltar. Tá Calma. bom. Beijo. Beijo.